valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridos ouvintes e amadas irmãs. Mais um dia de provérbios, palavras de sabedoria. Hoje, 11 de outubro, o provérbio diz assim: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é o que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Provérbios capítulo 25, versículos 6 e 7. Temos como título hoje: o que se humilha será exaltado. Certa vez Jesus censurou os escribas por gostarem de se vestir com roupas especiais e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Marcos, capítulo 12, versículo 38 ao 40. E em outra ocasião, Jesus aconselhou que não escolhesse os primeiros lugares quando alguém for convidado para um casamento. Se aparecer um convidado mais digno do que você, o anfitrião terá de pedir para você dar o lugar para ele. Envergonhado, você irá ocupar o último lugar. É, portanto, preferível você já tomar o último lugar para depois ser convidado para sentar-se em lugar mais digno. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Está registrado no livro de Lucas, capítulo 14, versículos 7 ao 14. Mas o melhor mesmo é convidar para um banquete os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar você. E a sua recompensa, porém, receberá na ressurreição dos justos. Assim é a vida da igreja. Graças a Deus. Graças a Deus por provérbios, palavras de sabedoria, por esse texto maravilhoso, extraído do Dia Mais Sábios, da editora Árvore da Vida, autor Pedro Doni. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Luciana da Silva Gomes Caires. Amém, irmãs? Hoje irei ler o Alimento Diário, a semana 3 do sábado. E o ler com oração é: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8:1b. O título dessa mensagem é: o saber ensoberbece. Ezequiel nos mostra o resplendor da criação de Lúcifer. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. As pedras preciosas revelam que Lúcifer foi criado como um rei, um príncipe. Ele era o querubim da guarda ungido. O querubim é aquele que dá cobertura. Na tampa da arca da aliança, chamada de propiciatório, havia 2 querubins. Eles eram os protetores da glória de Deus. E o que estivesse abaixo desse padrão não estava no Santo dos Santos. Quem desejasse achegar-se a Deus teria de passar pelos querubins. Isso nos mostra a importância de Lúcifer.
Ele zelava pela glória de Deus, o que indicava que eram próximos. Esse era seu serviço. Logo, ele tinha a realeza e o sacerdócio. Lúcifer era perfeito em seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. O motivo de sua queda é que seu coração se elevou por causa de sua formosura e sua sabedoria. Se corrompeu por causa do seu esplendor. Isso é uma advertência para nós. O apóstolo Paulo nos previne. O saber ensoberbece. Se você é muito capaz e sábio, cuidado, isso pode corrompê-lo. O orgulho e a soberba podem destruí-lo. Esse foi o motivo da queda de Lúcifer. Você já se pegou pensando que ter sido subestimado na vida da igreja, ou que os irmãos deveriam valorizá-lo mais, dar-lhes mais importância, colocando-o na liderança? Afinal, você é mais capaz e mais sábio do que muitos. Você já teve o sentimento de que as pessoas não reconhecem seu valor? Lúcifer pensava que Deus precisava de sua ajuda para governar as criaturas como rei adjunto, já que, sob seu ponto de vista, o Criador não entendia as criaturas. Como Deus possivelmente não valorizou sua opinião, ele sentiu necessidade de subir mais. Para isso, buscou apoio, negociando interesses. Isso é comércio. Foi esse o artifício usado por Satanás para obter o apoio da terça parte dos anjos. Com isso, começou a fazer mau uso da autoridade que Deus lhe dera e passou a praticar a violência. O resultado está registrado em Ezequiel. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti o fogo, que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objetos de espanto e jamais subsistirás. Satanás nunca se arrependerá, porque é incorrigível. No final desta era, após ficar preso por 1000 anos, será solto e levará multidões a se rebelar contra Deus. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Não tenhamos esse coração endurecido. Todos nós cometemos erros, mas quando a luz nos iluminar, arrependemos-nos, amoleçamos nosso coração, porque ainda há oportunidade para nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. 1 João 1:9. Voltando a Gênesis, lemos: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Já vimos que Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada, conforme está escrito. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 45:18. A terra ficou sem forma e vazia em razão da rebelião de Satanás e das criaturas pré-adâmicas. Como resultado do julgamento de Deus,
A terra se encheu de águas de morte, havendo trevas sobre a face do abismo. Na Bíblia, a água representa a riqueza da vida da boa terra de Canaã, a vida eterna. O que Jesus ofereceu à mulher samaritana, o Espírito, que todo aquele que cresce em Jesus receberia, e o rio da água da vida que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Mas a água que estava sobre a superfície da terra eram águas de morte. O Espírito de Deus pairava sobre elas. A existência do Espírito de Deus já indica a intenção divina de restaurar a terra. Deus precisa da terra para fazer a sua vontade. Ninguém pode impedi-lo de cumpri-la, pois a vontade de Deus é soberana. Deus fará Cristo encabeçar todas as coisas. Jesus é o Senhor. Olá, criançada! Vamos fazer a imersão no sábado? Neste universo há um trono, neste universo há um trono, e Deus está assentado nele, Deus está sentado nele. Apocalipse 4:2. Neste universo há um trono, neste universo há um trono, e Deus está assentado nele, Deus está sentado nele. Apocalipse 4:2. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para Bom ti. dia, queridas irmãs, Jesus é o nosso Senhor. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica, a irmã Lene e eu vamos trazer para vocês a leitura de hoje. Hoje é sábado e é o último dia da semana, né? Graças a Deus até aqui o Senhor nos ajudou. Foram lutas? Se você teve lutas ou não? Teve, né? Nós aqui também tivemos muita luta, mas nós vencemos, né? Todas elas, graças ao Senhor, né? Então, convido você a estar sempre do ladinho de Jesus, né? Sempre do lado daqueles que estão buscando o Senhor. Paulo deu esse conselho para Timóteo, né? Foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé e a paz com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E nós estamos juntinhos aqui, seguindo de perto a palavra profética, para crescermos juntas, tá bem? Graças ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, vamos dar graças ao nosso Deus. Amém. Graças ao Senhor por mais esse sábado. Senhor, tu és o nosso sábado, és o nosso descanso, Senhor, é onde a gente pode descansar, lançar todas as nossas ansiedades e descansar no Senhor. O Senhor é quem faz a obra nas nossas vidas. Nós dependemos totalmente de Ti e escolhemos estar conectadas ao Senhor. Nós não queremos fazer nada isolados, nem sozinhos, mas queremos estar seguindo de perto o Seu falar e também colocá-lo em prática. Obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor tem dado para nós. Palavras de advertência e também de encorajamento, né? Que nós possamos sempre escolher o Senhor, independente da situação em que nós nos encontramos. Amém. Louvamos ao Senhor por mais essa leitura bíblica. Amém. Muito bem, amada irmã. Nós estamos lendo Jeremias e hoje vamos ler capítulo 17 e 18, cujo título é
o pecado engana e destrói. Capítulo 17, versículo 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Será junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas e nos montes do campo. Darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo e farei o mesmo com os seus lugares altos por causa do pecado em todos os seus territórios. Você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. O Senhor diz que por causa do pecado, e menciona a idolatria, né? E por causa desse pecado, eles vão abandonar a herança. Que herança é? A terra que o Senhor deu para eles, que é Jerusalém. Eles vão ser levados cativos, né? E vão servir como escravos, né? Aos inimigos, que é Babilônia. E ele diz bem claro: porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. E isso que vai acontecer com o povo, porque fogo que o próprio povo acendeu, né? Ou seja, você plantou, agora você vai colher. O fogo que você acendeu provocou a minha ira, acendeu a minha ira e queimará para sempre. Pensamentos de sabedoria, versículo 5, assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não virá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Versículo 10. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas desonestamente. No meio da vida ficará sem elas. E no seu fim passará por tolo. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Ó Senhor Jesus, eu me lembrei aqui da passagem da mulher pega em adultério no Novo Testamento, né? Que o Senhor foi escrevendo no chão. O Senhor estava escrevendo no chão, né? E enquanto os homens saíam, um por um, né? O Senhor falou: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, né? E aí eles foi saindo um por um.
e o Senhor estava escrevendo na areia, né? Então, o que será que o Senhor escrevia na areia? Será o nome deles? Me veio aqui agora à mente esse versículo. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Quarto lamento de Jeremias. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te. Também não desejei o dia da aflição, tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não seja eu envergonhado, assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade e destrói-os com dobrada destruição. Nós vimos aqui no quarto lamento de Jeremias que ele pede cura para o Senhor, né? Cura-me, Senhor, e serei curado, salve-me e serei salvo. E o que o povo dizia, né? Onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Eles não criam no que Jeremias falava. Então, era muito dura essa tarefa, né? De ser o único ali, porta-voz do Senhor. Havia outros profetas profetizando falsamente, e ele era o único que falava a palavra do Senhor. Então, o povo preferia dar ouvidos aos profetas enganadores, né? E diziam: onde está a palavra do Senhor? Você está falando que vai acontecer tudo isso? Então, que se cumpra. Cadê a sua palavra? Então, é uma situação muito difícil, mas Jeremias diz: mas eu não me recusei a ser pastor seguindo-te. Também não desejei o dia da aflição, embora ele tivesse que falar essas palavras, porque eram ditadas pelo Senhor, né? Ele não tinha prazer nenhum em passar essa mensagem para o povo, porque tudo que ele estava falando realmente iria acontecer, né? E ele não se recusou a cuidar do povo, né? Ele foi fiel em transmitir toda a palavra para o povo. O sábado, versículo 19. Assim me disse o Senhor: vá e fique junto ao portão do povo, pelo qual entram e saem os reis de Judá. Depois vá também a todos os outros portões de Jerusalém e diga a todos: escutem a palavra do Senhor, vocês reis de Judá e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém que entram por esses portões. Assim diz o Senhor: para o próprio bem de vocês, tenham cuidado de não levar cargas no dia de sábado, nem de introduzi-las em Jerusalém pelos portões. Não saiam de casa carregando objetos no dia do sábado, nem façam trabalho algum, pelo contrário, santifiquem o dia do sábado, como ordenei a seus pais. Mas eles não me deram ouvidos, nem atenderam, pelo contrário, foram teimosos e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Se de fato me ouvirem, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelos portões dessa cidade no dia de sábado, se santificarem o dia do sábado, não fazendo nele trabalho algum, então pelos portões desta cidade entrarão reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus príncipes, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim,
de Safelá, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graça na casa do Senhor. Mas, se não me ouvirem e por isso não santificarem o dia do sábado e carregarem alguma carga quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia do sábado, então porei fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. Então, você vê que tinha uma chance deles serem poupados, não é isso? Mas eles não estavam ouvindo a palavra do Senhor. Quem não ouve também não pratica, né? Primeiro você tem que ouvir para depois praticar. E isso não estava acontecendo com o povo de Israel. O vaso do oleiro, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, capítulo 18, versículo 2. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Ó casa de Israel, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Acho que está bem claro aqui, né, irmãs? Dizendo abertamente: se você fizer o que eu estou te mandando fazer, te ordenando, eu vou mudar de ideia, né? Ó Senhor Jesus, e não vou trazer esse mal sobre vocês. Portanto, assim diz o Senhor, versículo 13, perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim. Queimou incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios por caminhos não aterrados, para fazerem da sua terra um objeto de horror e de incessantes vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e balançará a cabeça. Como o vento leste, eu os espalharei diante dos inimigos, eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então disseram: venham, vamos fazer planos contra Jeremias. Olha só. Olha o que esse povo fez, gente.
Venha, vamos fazer planos contra Jeremias, porque não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele e não dar atenção a nenhuma das suas palavras. Quinto lamento de Jeremias, 19. Ora, Jeremias ora ao Senhor, né? Lamenta por tudo isso que está acontecendo com ele, com o povo. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que me acusam. Por acaso é com o mal que se paga o bem? Pois abriram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo bem-estar deles, para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada. Que as mulheres sejam roubadas dos filhos e fiquem viúvas. Que os maridos sejam mortos pela peste e que os jovens sejam mortos à espada na batalha. Ouça-se o clamor que vem das suas casas quando trouxerem bandos contra eles de repente, porque abriram uma cova para prender-me. É interessante isso, né? Quando você está longe de alguém que está falando, você não ouve a voz, não é verdade? Então, como o povo se distanciou de Deus, ele não reconhecia a voz do Senhor, né? Assim, quanto longe, às vezes aqui a gente, né, às vezes minha mãe está num cômodo, eu estou em outro cômodo, e ela chama, ela fala alguma coisa, eu não entendo, então eu tenho que ir até ela, né, para estar perto dela e perguntar. E tem que perguntar, o que a senhora falou que eu não entendi, né? E então, quanto mais longe, menos você ouve. Não é assim? E o povo estava bem longe, né? Não reconheceu a voz do Senhor quando Jeremias falou. Eles fizeram uma cova para Jeremias e puseram armadilha para os seus pés. Versículo 23. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que fizeram contra mim para me matar. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o seu pecado de diante da tua face. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Agora até Jeremias ficou irado aqui, né? Até agora não está intercedendo pelo povo, não. Ele está dizendo, faça isso mesmo, Senhor. Faça isso que o Senhor prometeu que ia fazer. Cumpra tudo isso que eles merecem. Faça tudo isso para eles mesmos, né? Eu quero falar uma nota para você. Jeremias acusou seus oponentes, né? Do seguinte, de várias coisas, né? De não atentar para qualquer das suas palavras, ou seja, não estavam ouvindo, dando valor às palavras que Jeremias estava falando, de cavarem uma cova para ele, de esconderem armadilha para os seus pés e também de planejarem matá-lo. Nota 18 diz assim: o povo em sua insensatez acreditava que as revelações divinas continuariam e que a vida prosseguiria como de costume, apesar das predições sombrias de Jeremias. Ou seja, não acreditavam no que ele dizia. Senhor Jesus, nós ficamos por aqui. Amanhã tem mais. E nós vamos ver todo o desenrolar dessa história. E toda a história que nós estamos lendo, né, que está registrada na Bíblia, para nós é uma advertência, né? Que cada uma de nós, irmãs, né, estejamos bem pertinho da palavra profética, perto da palavra do Senhor, com o coração contrito, né, com
um coração puro, comendo a palavra do Senhor, né? Como Jeremias, que achou a palavra e logo comeu. E essa palavra tornou ele forte, trouxe alegria e vigor, né? E é por esse caminho, seguindo o Senhor bem de perto, que nós vamos chegar no reino milenar, né? Você e eu, todos nós aqui, almejamos isso, né? Estar com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Que o Senhor nos conceda isso. Bem? Jesus é o Senhor. Então, até amanhã, se Deus quiser. Fique ainda com a irmã Lene, que a nossa leitura bíblica anual ainda não terminou. E ela traz pra gente Salmos, Provérbios e Tessalonicenses. Tchau, tchau. Até amanhã. Bom sábado. Aproveite bem. Tchau, tchau. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler os Salmos, capítulo 81, Provérbios, capítulo 25, versículos 6 e 7, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Iniciando a leitura com os Salmos, que fala assim: exortação a louvor e obediência. Versículo 1. Cantem de júbilo a Deus, força nossa, celebrem o Deus de Jacó. Cantem louvores e façam soar as trombetas, e façam soar os tamborins, a suave harpa e também a lira. Toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao marchar contra a terra do Egito. Ouvi uma linguagem que eu não conhecia, dizendo: livrei os seus ombros do peso e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Na angústia vocês clamaram e eu os livrei. No esconderijo do trovão eu lhe respondi. E eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu os encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andasse na teimosia do seu coração e seguiram as suas próprias inclinações. Versículo 13. Ah, se meu povo me escutasse! Se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteria a ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Ah, se meu povo me escutasse! Ó Senhor Jesus, agora vamos ler Tessalonicenses, capítulo 4. 4. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, que fala assim: a vida que agrada a Deus. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão.
porque contra todas estas coisas como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridem cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, os que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Amém. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Amém. E Jesus Cristo é o nosso Senhor. Até amanhã com mais leitura bíblica e na paz que vem do nosso Senhor. Bom dia.